Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E se essa história realmente tiver acontecido? E eu já vou adiantar para vocês que sim, gente. Existiram os anões, existiu a floresta, existiu a mina onde os anões trabalharam e também existe até os dias de hoje, acredite se quiser, o espelho mágico da Rainha Má. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada e já deixe seu like para descobrir essa e outras grandes curiosidades sobre todo o universo Disney. E o nome da verdadeira Branca de Neve, a que inspirou os irmãos Grimm, é Maria Sophie von Hertal. Mas para vocês entenderem melhor essa história, vamos voltar lá para os irmãos Grimm. Os irmãos Grimm são responsáveis pela maioria dos contos de fadas que a gente conhece hoje, como Cinderela, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho. E é claro que eles se inspiravam em histórias que ficavam sabendo ali no povoado em que moravam. Eles moravam na Alemanha, a cerca de 50 quilômetros da cidade de Lohr, onde vivia a Maria Sofia. Maria Sofia foi uma princesa do século XVIII, filha do rei Felipe Christopher e da rainha von Batterdorf. De acordo com o historiador Karin Betters, o conto de Branca de Neve apresenta diversas situações que aconteceram na vida de Maria. Então vamos começar pelo lugar que Maria morava. A Maria vivia com seu pai e com a sua mãe no povoado de Lohr, num castelo. Em volta desse castelo existia uma floresta, e se você caminhasse por aquela floresta, que podia até parecer um pouco mal assombrada, você conseguia encontrar uma mina. E além da mina existiam várias colinas, a mina ficava ali um pouco escondida, e quando você entrava dentro dessa mina, você encontrava crianças trabalhando. Essas crianças, elas costumavam usar um chapéu pontudo e um casaco grande. Com quem será que isso se parece, gente? É claro, com os anões. E para poder entrar nessa mina e de fato trabalhar ali, ficar muito tempo ali, como ela era muito pequena, apenas pessoas com baixa estatura podiam trabalhar. Por isso que tinha muita criança e, claro, pessoas com nanismo. A Maria era uma pessoa muito simpática e muito querida pela sociedade. E por isso, os trabalhadores da mina amavam muito a Maria Sofia. O rei, o pai de Maria Sofia, ele era, gente, simplesmente o dono da maior fábrica de espelhos da região. Já vai guardando essa informação porque ela é muito importante. Infelizmente, a mãe de Maria acabou falecendo, deixando ela e o seu pai. E quando Maria completou 12 anos, ela acabou perdendo a visão. E Rafa, o que isso tem a ver com a Branca de Neve? Não tem nada a ver, mas faz parte da história, então a gente tem que contar a realidade. Depois que Maria acabou perdendo a visão, o rei decidiu se casar novamente. E é aí que a madrasta da Branca de Neve, a Rainha Má, entra. A madrasta era realmente uma rainha muito má. E os historiadores dizem que ela teve mais filhos que eram só dela. A Maria não era filha única, como a gente vê no conto da Branca de Neve. Mas ela tinha os irmãos dela e a Rainha Má tinha os filhos dela. Meio que parecido com a história da Cinderela. Ela detestava os enteados. E o pai de Maria resolveu presentear a Rainha Má com um espelho. Mas não era qualquer espelho. Era um espelho falante. Como assim, Rafa, um espelho falante? Era um espelho mágico? O espelho tinha poderes? Ele falava com a rainha? Gente, esse espelho era um espelho que produzia eco. Ou seja, quando a rainha falava com um espelho na frente dele, ele devolvia a voz da rainha. Era basicamente isso. Agora vocês estão vendo aí a foto desse espelho que era bem esquisito. É um espelho bem velho, né? Que não é tão parecido com o espelho que a gente vê no filme, obviamente, porque ele não é um espelho mágico, mas ele ainda existe e ele está no Museu
da cidade de Lohr, lá na Alemanha. Você teria coragem de ver esse espelho? Você teria coragem de ir lá no museu e tentar falar na frente dele para ver o que acontece? E esse museu, gente, que é lá da cidade de Lohr, é simplesmente um castelo. Então, se um dia você estiver lá na Alemanha, já corre para o castelo da Branca de Neve, porque você vai encontrar o espelho dela lá. E um detalhe muito importante é que em cima do espelho lá no museu está escrito amor próprio, que é amor próprio em francês. O que isso significa? Que provavelmente a dona desse espelho realmente tinha muito amor próprio. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Infelizmente ou felizmente, a Maria Sofia não teve um final como o da Branca de Neve. Ela nunca foi envenenada e ela também nunca se apaixonou. Alguns estudos comprovam que a Maria Sofia morreu com 71 anos de idade, solteira, em um convento. E já outros estudos mostram que ela morreu com 21 anos. Mas aí vai do seu coração acreditar na história que é mais legal para você. Agora um detalhe muito importante que serviu de inspiração para os irmãos Grimm na parte em que a Branca de Neve é colocada no caixão de vidro. Vocês lembram que eu falei que os trabalhadores gostavam muito da Maria Sofia? Então, quando ela morreu, eles pegaram cristais e jogaram em cima do caixão dela. Provavelmente por ter essa conexão com a fábrica do pai dela de espelhos e também porque ela era muito amada por eles. Então eles decidiram fazer essa homenagem para ela. A lápide dela foi esquecida por muitos anos e depois ela foi encontrada. E na lápide está escrita a seguinte frase: a nobre heroína do cristianismo. Aqui ela descansa após a vitória de fé, pronta para a ressurreição transfigurada. Com essa frase nós podemos entender que Maria Sofia era cristã e que ela realmente passou a maior parte da vida dela no convento. A lápide de Maria Sofia ainda existe e está no Museu de Bamberg. E por que todos esses artefatos ainda existem? Como a lápide da Maria, o espelho da Rainha Má. Porque, gente, de fato, os irmãos Grimm se inspiraram na história dela para escrever Branca de Neve. Como vocês podem ver na própria foto da Maria, ela é realmente bem branca e ela tem os cabelos bem pretos, como eles descrevem a Branca de Neve. É claro que eles fizeram muitas mudanças na história dela, mas ainda assim não deixa de ser parecida. Eu confesso que após saber dessa história, eu fiquei me perguntando, quem serviu de inspiração para Cinderela? E para Chapeuzinho Vermelho? Ou será que tudo saiu simplesmente da cabeça deles sozinhos? Eu vou pesquisar e trazer para vocês. Então, se vocês querem mais vídeos como esse, já comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa história maluca da Maria Sofia. Obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e tchau!